I got your number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre funções. E esse conceito de funções a gente já começa a estudar desde o nono ano, com algumas preliminares antes também, mas para valer mesmo a partir do nono e vai embora até o terceiro médio. Caiu na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais, e diz o seguinte: o esboço de gráfico a seguir mostra a temperatura de uma região de 3 horas da madrugada até as 9 horas da manhã de um mesmo dia. Perguntas: A. Determine o horário em que a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Pergunta B. Determine o período de tempo em que a temperatura permaneceu negativa. E pergunta C. Determine o período de quanto tempo em que a temperatura permaneceu positiva. Bom, eu fiz o gráfico ampliado aqui mais abaixo para a gente identificar e entender melhor, tá? Então vamos lá, ó. Pergunta A. Determine o horário que a temperatura atingiu 0 graus. Você viu que o 0 graus está aqui, ó. Lembrando, ó, só observe que esse gráfico aqui, o eixo horizontal, que seria correspondente ao eixo X, é tempo em horas. E o vertical, que seria o Y, é a temperatura em graus Celsius. Então, observe que 0 graus está aqui, ó. Ele corresponde exatamente nesse ponto aqui, que está entre 3 horas e 9 horas. Então, cabe a nós agora determinar que horas seriam isso daqui. Então, vamos lá, ó. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Primeiro, ó, gente, toda vez que você observar um gráfico, o gráfico tem essa característica aqui, ó. Y igual a AX mais B. Essa é a característica, sendo o A e o B também um coeficiente, um número real. Muito bem, no nosso caso aqui, para a gente adaptar aqui, vamos fazer o seguinte, ó. No eixo Y aqui, que é a temperatura, vamos nomear ele com T maiúsculo. T de temperatura igual a e o X, no lugar de X, vamos colocar o tempo de horas. Então vamos fazer com letra minúscula, tá? T minúsculo mais o B. Então essa seria a nossa equação geral. Muito bem. O que ele quer saber? Ele quer saber quando a temperatura fica zero, ou seja, AT mais B igual a zero, mas aí eu não tenho nem o valor do A nem o valor do B. Eu preciso determinar o valor do A e do B, então. Tá certo? Então vamos lá. Como é que eu faço? Olha só, se você analisar o gráfico, ele já te deu uma dica aqui, ó. Então vou fazer aqui, ó. Você percebeu que quando a temperatura é menos 5 graus, o tempo em horas é 3 horas. Então, às 3 horas da manhã, a temperatura é menos 5. Então, vou fazer aqui, ó. A temperatura é menos 5 igual a... Quanto que era o tempo? 3 horas. Então, 3 mais B. Vamos dar uma arrumada aqui, ó. 3A mais o B é igual a menos 5. Pronto, já montei uma equaçãozinha aqui que eu vou chamar de equação 1. Agora vamos pegar tem um outro dado aqui, ó. Quando era 9 horas da manhã, a temperatura era 10 graus Celsius. Então vamos fazer a mesma coisa. A temperatura 10 graus é igual a quanto que era o tempo? 9. Então 9 mais o B. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar uma arrumada legal aqui. Dá 9A mais B igual a 10. Pronto, montei uma outra equação. Você sabe que quando eu tenho duas equações e duas incógnitas, é possível da gente resolver. Então, essa aqui vai ser a minha equação 2. Agora é o seguinte, gente, eu vou montar um sisteminha. Então, aqui, ó, 9A mais B é igual a 10. E a outra equação é 3A mais B igual a menos 5. Bom, aqui, então, é o sistema onde vou determinar A e B. Olha só, gente, se eu fizer aquela soma vertical, que é a resolução de um sistema pelo método da adição, eu consigo eliminar um dos dois, não é isso? Mas do jeito que está aqui ainda não dá, porque ó, se eu somar verticalmente aqui vai dar 9 mais 3A vai dar 12A, B mais B dá 2B. Ou seja, não dá para eliminar nenhum desse jeito. Mas o B, você percebe que se eu deixar ele um deles negativo,
eu consigo eliminar o b. Mas como assim? Olha só, existe uma regrinha em qualquer equação. Se você multiplicar cada termo da equação por um único número, você não está alterando essa equação. Ora, então por que eu não multiplico todo mundo aqui de baixo por menos 1? Ah, professor, mas por que você não pegou lá de cima? Poderia. Tudo bem, não tem problema nenhum. Qualquer uma das equações. Por quê? O mais b aqui e o mais b aqui, se você deixar um deles negativo. Mas por que eu escolhi de baixo? Porque aqui embaixo eu tenho um número negativo. E quando eu multiplicar por menos 1 vai ficar positivo. Fica mais fácil, não é isso? Então aqui, ó, eu vou copiar o de cima, 9a mais b igual a 10. Agora vamos lá, ó. Menos 1 vezes 3a vai dar menos 3. Menos 1 vezes mais b dá menos b. Menos 1 vezes menos 5 vai dar 5 positivo. Pronto. Agora sim, agora é só somar verticalmente, ó. 9a menos 3a vai dar 6a. Mais b com menos b, pá, dá 0. Que é o que eu queria, para eliminar. 10 mais 5 vai dar 15. Então, meu a vale 15 sextos. Vou deixar na forma de fração ainda, tá? Beleza. Agora, como que eu calculo o valor do b? Bom, o valor do b você pode calcular utilizando qualquer uma dessas equações aqui em cima. Vamos pegar o de cima, que está mais fácil? Vamos lá? Então, eu vou pegar, essa aqui é a equação 2, né? Essa aqui era a equação 1. Eu vou pegar a 2 aqui, ó, 9a mais b igual a 10. Mas o meu a eu acabei de descobrir que é o 15 sextos. Então, 9 vezes 15 sextos mais b igual a 10. Bem, aqui dá para a gente simplificar, né? O 6 por 3 vai dar 2, por 9 por 3 dá 3. Agora não dá mais, né? Porque o 3 não dá para simplificar por 2, nem o 15 também. Então vai ficar aqui, 3 vezes 15 vai dar 45 sobre 2, mais b igual a 10. Eu passo para lá, vai ficar b igual a 10, menos 45 sobre 2. Bom, aqui, gente, eu posso achar o mínimo normal, eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas eu gosto de fazer assim um pequeno truque, gente, para ganhar tempo, tá? Percebeu que aqui, ó, eu tenho um número inteiro e uma fração. Para você fazer essa conta, sabe que entre frações o denominador tem que ser igual, não é isso? Então, olha só, se eu multiplicar, pego esse denominador aqui, ó, multiplicar por 10 aqui, e aqui embaixo, como tem 1, não vai ficar 2 vezes 10 dá 20, sobre 2 vezes 1 dá 2? Ah, então quer dizer que eu posso fazer isso aqui, ó, 1 aqui, eu multiplico aqui por 2 e aqui por 2. Quando eu faço isso, não estou alterando a fração, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 20 sobre 2. Por que 20 dividido por 2 não dá 10? Aí volta a ser o 10 que era originalmente. Menos 45 sobre 2. Agora sim, eu posso transformar numa única fração, que é 2. 20 menos 45 vai dar um número negativo. Quanto? Vai dar menos 25. Então, meu b é menos 25 sobre 2, ou eu posso escrever assim, tá? Menos 25 meio, tá? Então, eu tenho o valor de a, que é 15 sextos, e o valor de b, que é 25 sobre 2. Então, nessa nossa equação aqui, ó, inicial, o t, então vai ficar assim, ó, t, que é de temperatura, é igual a, quanto que é o a mesmo? O a é 15 sextos. Mas para eu não ficar trabalhando com valores muito altos, eu vou simplificar. O 15 sextos não dá para simplificar por 3. Então, isso aqui é a mesma coisa. 15 dividido por 3 vai dar 5. 6 dividido por 3 vai dar 2. Sempre lembrando, simplificar significa dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? No caso aqui, por 3. Beleza, então, ó, no lugar do a eu coloco 5 meios vezes o t do tempo, menos 25 sobre 2. Ok? Até aqui? Muito bem, agora sim, essa aqui é a equação geral dessa função, dessa reta aqui, ó, que você está vendo, essa reta. Se você quiser saber qualquer posição, você consegue através dessa equação aqui. Então, agora sim, a pergunta não está falando em que momento ele atingiu 0 graus. Bom, qual que é o t de temperatura? É o t maiúsculo, então vai ficar 0 igual a 5 meio t de tempo menos
25,5. Bom, se eu passar ele para cá, vai ficar 25 sobre 2, positivo agora, igual a 5 sobre 2t de tempo. Bom, agora aqui, ó, eu posso escrever assim também, tá, gente? Eu posso inverter aqui. Uma vez que a incógnita está do lado direito, eu posso inverter de lugar, trocar de lugar. 5t sobre 2 é igual a 25 sobre 2. O 2 está dividindo, ele vai para lá multiplicando. O 5 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, meu t de tempo é igual a 25 sobre 2. O 2 que estava dividindo veio para cá multiplicando. E o 5 que estava multiplicando veio para cá dividir. Bom, aqui ficou fácil. Ó, 2 com 2 corta, porque 2 dividido por 2 dá 1. 25 dividido por 5 vai dar 5. Opa! Então, eu já descobri que exatamente às 5 horas eu encontrei a temperatura igual a 0 graus Celsius. Agora ficou fácil. Então, essa aqui responde a pergunta A. Agora a pergunta B ficou muito fácil, gente. Olha só. Determine o período em que em que a temperatura permaneceu negativa. Ora, se às 3 horas estava menos 5, ele está querendo saber nesse intervalo de tempo, tá? É claro que anteriormente já estava negativo também. Mas de 3 até 5, quantas horas permaneceu negativa? 2 horas. Então, é só fazer 2 horas. E a pergunta se é a mesma coisa, gente. Olha só. Ele determina o período em que a temperatura permaneceu positiva. Ora, ela ficou positiva das 5 horas até 9 horas. Quantas horas tem? De 5 para 9 eu tenho 4 horas. Pronto, está resolvida a questão sobre essa função aqui e que caiu no vestibular, beleza? Olha, se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu faço questão de te atender e tirar qualquer dúvida que restou dessa questão. E se você entendeu, achou que a aula foi válida, faz a sua inscrição caso ainda não esteja inscrito e deixe seu like também, que é um item precioso para que o nosso canal seja cada vez mais divulgado. E convide também aquele seu amigo, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, para que venha conhecer esse nosso trabalho, feito com extrema dedicação, com extremo cuidado, para que você entenda cada questão exposto aqui integralmente, linha por linha, item por item. Ok? Por hoje é só. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!